Todos conhecemos Mike Tyson por ser uma autêntica lenda no honrado ringue de boxe. Desde sua estreia profissional, ele ganhou o apelido de ser uma jovem máquina de nocautes, por acumular um recorde invicto composto, majoritariamente, por vitórias prematuras graças à contundência de seus punhos. Mas, mesmo assim, de vez em quando surgia do nada um lutador que ameaçava romper a harmonia de sua aura de vitórias e dar-lhe uma dose de seu próprio remédio. Iron Mike, o Garoto de Ferro, enfrentou inúmeros gigantes durante sua histórica trajetória na modalidade. Contudo, houve um ao qual ele realmente chegou a temer. Seu nome é Donovan Ruddock, um lutador que teve a coragem de entrar no ringue para desafiar Tyson mais de uma vez. No vídeo de hoje, reviveremos os acontecimentos de sua aterrorizante revanche, a noite em que Mike pensou que teria uma vitória fácil, mas teve que lutar com unhas e dentes até o final. Fique confortável, 12 rounds de pugilismo de elite estão prestes a começar. Mike Tyson e Donovan Ruddock se enfrentaram pela primeira vez no ringue do Mirage Hotel and Casino, em Las Vegas, no dia 18 de março de 1991. Sendo uma luta eliminatória dos pesos pesados, Tyson se posicionava como o principal candidato das principais entidades, enquanto Ruddock era o segundo na categoria. Desde o início, a força de Tyson colocou à prova a resistência de Ruddock, que, sem saber como lidar com quem foi o mais jovem campeão dos pesos pesados da história, acabou caindo na lona no segundo e terceiro rounds. Tension with a knife. Both men throwing punches. Any one of which could stop it. Down goes Ruddock. This body attack is kicked. He just doesn't quite get there. There's a left by Ruddock. A left by Tyson, and down goes Ruddock. No entanto, o desfecho trágico para Razor Ruddock só chegaria no sétimo round, quando uma rajada mortal de golpes o fez cambalear até o ponto em que Richard Steele, o árbitro, decidiu que já era suficiente. Tyson venceu a luta por nocaute técnico aos 2 minutos e 22 segundos daquele sétimo round, mas Ruddock ainda não havia desistido. Uma nova oportunidade de enfrentar Iron Mike despontava no horizonte e Razor estava disposto a aproveitá-la. Ruddock se preparou com muito mais concentração para chegar até o final em 28 de junho de 1991, data em que o Mirage Hotel and Casino, em Las Vegas, abriria novamente suas portas para permitir o confronto com Tyson na luta promovida como a revanche. Mais uma vez, Mike entrou na luta como o principal candidato dos pesos pesados pelo Conselho Mundial de Boxe, pela Associação Mundial de Boxe e pela Federação Internacional de Boxe. Devido à sua derrota anterior, duas dessas organizações decidiram retirar o reconhecimento de Ruddock, restando apenas o segundo lugar aos olhos do Conselho Mundial de Boxe. Dalby Shirley, Chuck Jumpa e Art Lurie teriam a difícil tarefa de apontar um vencedor ao final dos 12 rounds programados, caso a força dos lutadores não decidisse a vitória antes. Com Mills Lane como o terceiro homem no ringue, a luta teve início. Primeiro round. Os lutadores se encontraram momentaneamente no centro do ringue. A agressividade de Tyson obrigou Ruddock a se mover nos limites. Eventualmente, o choque de forças começou a gerar os primeiros clinches. Ruddock buscava posicionar Tyson com sua mão esquerda para acertar um bom golpe. Enquanto Mike atacava o corpo, o round terminou com os lutadores em um canto, trocando golpes após o gongo. Segundo round. Tyson começou o segundo episódio com cautela. Ele levou alguns segundos antes de atacar. Quando Ruddock estava com as cordas às costas, Razor acertou bons golpes de direita, mas abaixou a guarda em um rompimento. Assim que Lane permitiu que voltassem a lutar, Mike o surpreendeu com uma forte direita que o levou à lona. Tyson just loading up with the right. Ruddock should be smothering him. He's letting him punch on the inside. The punch is up, says Mills Lane. Oh, down goes Ruddock off an overhand right. Essa foi a faísca que Donovan precisava para acender suas chamas. Apesar das tentativas implacáveis de Tyson de acabar com a luta, Ruddock não hesitou em chegar ao fim do episódio.
Terceiro round. Tyson tinha um objetivo claro para o terceiro round: dominar Ruddock e levá-lo ao ponto de ruptura. Para sua surpresa, Razor tinha o mesmo objetivo em mente para ele. O choque de forças gerou clinches polêmicos e trocas de golpes momentâneas. Ainda assim, Ruddock parecia longe de se quebrar. Do ponto de vista mais otimista, parecia começar a dar problemas para Mike. Quarto round, Razor estendeu sua mão esquerda para manter distância de Mike, mas sua atitude passiva o levou à lona novamente. Outro grande golpe de direita sacudiu o recinto e deu a Donovan outro bom motivo para retomar uma postura violenta. Após se levantar, Razor conseguiu neutralizar a cruel ofensiva de Mike e impedir que ele continuasse avançando para a vitória. Mesmo nos clinches, parecia que Ruddock havia ganhado certo controle sobre a luta. Quinto round, Ruddock aproveitou sua boa coordenação de pés para evitar ficar parado diante de Tyson. Do nada, o quinto round parecia aliviar o peso da luta até aquele momento. Ocasionalmente, Razor entregava boas combinações que reafirmavam sua postura de artista do nocaute. Combinações às quais Mike não hesitava em responder, buscando trocas de golpes de curta distância. Sexto round. Razor parecia ter encontrado um caminho a seguir para o sexto round. À distância, estendendo sua mão esquerda, evitava se deparar diretamente com a fúria de Iron Mike. Ruddock parecia ter sucesso ao entrar nos momentos oportunos para atacar e sair recebendo o menor dano possível. Ainda assim, a fúria de Tyson continuava sendo um risco latente de enviá-lo à lona a qualquer segundo. Sétimo round. Donovan repetia a fórmula ao abrir o sétimo round, e Tyson teve que começar a levá-lo contra as cordas. No meio dos clinches, Mike desferia alguns golpes no rosto ou no corpo. No entanto, no conflito à distância, Ruddock parecia assumir o controle. A paciência de Mike se esgotou no final do round, e Razor teve uma amostra do que poderia receber se deixasse Tyson se aproximar por tempo prolongado. Oitavo round, Mike, sem paciência, viu vermelho durante todo o oitavo episódio. Seus ataques pareciam controlados, mas eram conduzidos por uma força irracional. Ele conseguiu encurralar Ruddock contra as cordas em mais de uma ocasião, mas sem dominá-lo completamente. A intensidade do combate ultrapassou os limites, e mais uma vez, os lutadores trocaram golpes após o gongo. Por esse motivo, Razor teve um ponto descontado no cartão dos juízes. Nono round, Tyson estava realmente no limite no nono round. Atacou Ruddock com golpes de direita e esquerda.
mas sem fazer grandes avanços em direção à vitória. Razor havia se transformado não apenas em um lutador potente, mas também resistente. Ele havia lido Mike perfeitamente e aprendido como evitar que a ofensiva de Tyson o dominasse novamente. A sabedoria de Ruddock no combate levou Tyson a ultrapassar os limites, desferindo alguns golpes baixos. Por isso, foi advertido com a dedução de um ponto no cartão dos juízes. Two nice uppercuts by... Décimo round. Ruddock continuava se movimentando pelo ringue para evitar ficar parado diante de Tyson. Mike tentava segui-lo de perto, mas até mesmo a jovem máquina de nocautes começava a sentir o desgaste. Razor parecia ter Mike onde queria e provou isso com fortes cruzados a menos de 1 minuto do fim do round. O corpo de Mike cambaleou com os impactos, mas ele não caiu. Décimo primeiro round. 6 minutos no cronômetro e os lutadores decidiram trazer a artilharia pesada. Ruddock e Tyson trocaram golpes de poder no centro do ringue, com choques de força que terminavam em clinches polêmicos. Era uma batalha campal entre o uppercut de Razor e a esquerda de Iron Mike, mas a resistência de ambos os competidores os impediu de cair à lona. Décimo segundo round. A última rodada começou e restavam apenas 3 minutos de sobrevivência. Ruddock tentou manter distância e Tyson mostrou-se mais cauteloso. A essa altura, nenhum dos dois lutadores queria entregar a vitória de bandeja ao adversário por um erro. Pareciam ter concordado em terminar de pé e assim foi. Com o som do gongo, o veredito final ficou nas mãos dos juízes do ringue. Por sua vez, um abraço amistoso devolveu a aura de competitividade ao ambiente. Decisão dos juízes. Quando o apresentador do ringue pegou o microfone, a expectativa tomou conta do local. Logo, o silêncio ensurdecedor foi rompido para anunciar Tyson como o vencedor por decisão unânime dos juízes. Possivelmente, devido à sua vitória anterior, Chuck Giampa, Dalby Shirley e Art Lurie interpretaram o combate como uma tentativa falha de Ruddock de recuperar sua honra ao vencer seu algoz, e não como um enorme avanço por ter terminado de pé. Encerramento. Se você chegou até aqui, eu agradeço. Lembre-se de que não há melhor forma de apoiar meu conteúdo do que deixando seu like no vídeo. Você acha que a decisão dos juízes foi correta ou que Ruddock merecia, pelo menos, uma derrota por decisão dividida? Te leio nos comentários. Poucos lutadores tiveram uma oportunidade real de vencer o mítico Iron Mike no respeitável ringue de boxe. Deixando de lado o teatro de Jake Paul, a lista de derrotas de Tyson é composta por adversários de elite que lhe devolveram um pouco de sua própria medicina com golpes duros que o trouxeram de volta à realidade, mesmo nos seus melhores momentos. Mas você sabia que houve um verdadeiro artista do nocaute que, embora não tenha conseguido vencer Mike em nenhuma das vezes que se enfrentaram, chegou tão perto que autoproclamou-se como o pesadelo de Mike Tyson? Bem-vindo! No vídeo de hoje, reviveremos os míticos combates entre Mike Tyson e Donovan Ruddock. Recomendo discrição. O nível de violência que você está prestes a presenciar não é adequado para cardíacos. Primeiro encontro. Corria o ano de 1991 e as lutas eliminatórias de peso pesado voltavam a ganhar interesse sempre que Tyson buscava uma nova oportunidade de disputar o título. No dia 18 de março, no ringue do Mirage Hotel em Casino em Las Vegas, Mike enfrentou um homem que parecia não ter medo dele.
Donovan Ruddock. Tyson chegou à luta como o desafiante número 1 dos pesos pesados pelo Conselho Mundial de Boxe, a Associação Mundial de Boxe e a Federação Internacional de Boxe. Mas Ruddock não era desconhecido para essas entidades. Para elas, ele havia conquistado, com a força de seus punhos, o posto de desafiante número 2. Por isso, esperava-se que o combate entre Tyson e Ruddock se tornasse um verdadeiro duelo de titãs. 12 rounds de bom pugilismo que, inesperadamente, tiveram um final prematuro. Resumo da luta: Tyson começou a luta com grande agressividade, demonstrando que o que havia conquistado no final da década de 1980 não fora graças a repetidos golpes de sorte. Com golpes poderosos, conseguiu neutralizar o ímpeto de vitória de Ruddock, até desarmá-lo completamente. It's done something. It stopped Iron Mike. Doesn't seem to care. A harsh body punch by Tyson. A tensão ficou evidente quando, após o soar do gongo, ambos os lutadores tentaram continuar a troca de golpes. For the bell. Tyson hitting afterwards. And the bad blood carries. No segundo round, Tyson dominou, saindo de seu canto com grande agressividade. Não demorou muito para que um gancho de esquerda letal enviasse Ruddock a uma queda técnica no chão. O rosto de Donovan era um poema, mas a lírica de Tyson ainda não estava concluída. Ele continuou castigando Ruddock até o terceiro round, quando este parecia mais interessado em segurá-lo com clinches do que em enfrentá-lo com seus próprios golpes. Eventualmente, a temível esquerda de Mike fez estragos. As long as Tyson gets in, he lets him go and lets him work on the end, leaning on Tyson. Outro gancho de esquerda mortal acertou Ruddock, fazendo-o cair de costas no chão. Ele se levantou apenas para ser enviado ao canto para o intervalo regulamentar. Donovan conseguiu recuperar forças e superar os rounds seguintes sem quedas, mas não saiu ileso deles. Sua esquerda parecia abalar momentaneamente Iron Mike, que já estava a meio caminho da vitória. Os golpes ferozes de Iron Mike tornaram o desfecho inevitável no sétimo round. Embora Ruddock tenha mostrado um momento de clareza com combinações poderosas durante o sexto round, ele não tinha muito mais a oferecer. Donovan foi parado por Tyson, depois de uma rajada de golpes que o fez cambalear. Esse foi o momento em que Richard Steele clamou por clemência e encerrou o combate. Moves on here, the seventh round coming up, pretty good chin. Did all that, and now it's my turn to hit some. We're withstanding this kind of barrage. Oh, what a right by Tyson. Tyson has Ruddock on the rope. If Tyson applies. Oh, now the right combination. Steele steps in. Is it over? Aos 2 minutos e 22 segundos do sétimo round, Mike Tyson venceu Donovan Ruddock por nocaute técnico, mas Ruddock não ficou satisfeito com essa decisão, o que levou à revanche. Uma batalha muito mais dura, mas que ele estava disposto a travar até o fim. Segundo o encontro, no dia 28 de junho de 1991, realizou-se o desejo de Ruddock de ter outra oportunidade para vencer Iron Mike. O combate, promovido com a simplicidade, mas enorme força, do título, a revanche, ocorreria no mesmo ringue do Mirage Hotel em Casino em Las Vegas. Mike continuava sendo o desafiante número 1 dos pesos pesados pelo Conselho Mundial de Boxe, a Associação Mundial de Boxe e a Federação Internacional de Boxe. No entanto, devido à sua trágica derrota anterior, algumas dessas entidades haviam virado as costas para Ruddock. Donovan permanecia apenas como o desafiante número 2 segundo os críticos olhos do Conselho Mundial de Boxe. Com Mills Lane como o novo terceiro homem no ringue, um autêntico duelo de titãs teve início.
Resumo da luta: Tyson tentou iniciar o combate com um confronto direto, mas Ruddock manteve a distância. Breves trocas ocorreram durante o primeiro round, e Ruddock parecia ter dificuldades para acompanhar. Devido ao choque de forças, os clinches começaram precocemente. Os ânimos estavam tão acirrados mais uma vez, que os lutadores acabaram se golpeando após o soar do gongo. Tyson, but it was well covered. Good counter punch by Tyson. The jab from Ruddock. Big right by Tyson. He's got him in. And they continue after the bell. Ruddock decidiu enfrentar Tyson como uma parede, mas Mike saiu com punhos devastadores no segundo round, golpeando para todos os lados. O alvo já era a cabeça, e Donovan enfrentava sérios problemas. Resultado de um temível direto de direita, Ruddock foi ao chão em uma de suas já habituais quedas técnicas. No entanto, isso foi um alerta. Ao retornar ao combate, ele se certificou de abalar o mundo de Mike como nunca antes. Finalmente, as trocas pareciam equilibradas. Ruddock usou sua esquerda para manter Tyson à distância durante o terceiro round e acertá-lo sempre que este abria a guarda. Mais clinches ocorreram, mas agora os golpes ao corpo não eram interrompidos por eles. A ofensiva de Tyson começava a ser menos efetiva com a mudança de postura de Donovan. Por sorte, Mike sempre soube como mudar seus planos no último segundo. No quarto round, quando Ruddock errou um uppercut brutal, Mike viu a oportunidade perfeita de conectar um gancho de direita sádico que provocou a segunda queda de Donovan na noite. Após se levantar, Ruddock sabia que precisava resistir o suficiente para voltar ao canto e se recuperar do dano inegável que Mike havia causado. Ruddock continuou apegado ao seu plano de manter Tyson à distância com sua esquerda e acertá-lo com a direita no quinto round, mas, de vez em quando, Donovan recebia um golpe devastador de Mike diretamente no rosto, forçando-o a tomar um momento para reorganizar suas ideias. Tyson já castigava severamente Ruddock no sexto round. A grandeza da ofensiva de Donovan parecia apreciável apenas em flashes, quando, em momentos de clareza, ele conectava bons golpes no corpo e na cabeça de Mike. Infelizmente, o presságio de qualidade antes de quantidade não era suficiente para enfraquecer um adversário do calibre de Iron Mike. Como toda besta, Tyson demandava ser golpeado severamente, de forma repetitiva, antes de recuar. A esquerda de Ruddock protagonizou ataques potentes contra a integridade de Mike durante o sétimo round. Essa nova audácia de Donovan abriu caminho para trocas muito mais equilibradas, daquelas que faziam Tyson reconsiderar cada passo que dava.
A rivalidade dos lutadores ultrapassou os limites mais uma vez no final do 8º round. Após o som do gongo, Donovan e Mike trocaram golpes que quase levaram o conflito a continuar. Essa cena custou a Ruddock a dedução de um ponto nas cartas dos juízes. O preâmbulo para um 9º round explosivo, onde os uppercuts de Ruddock e os ganchos de Tyson colocaram em risco a vida de ambos. A razão de Mike chegou a se turvar a ponto de ele ser penalizado com a dedução de um ponto por golpes baixos. Vendo tudo vermelho, o objetivo de seus ataques tornou-se confuso. Ele só queria ferir. Back of the second and fourth when Ruddock, he was doing great. You wondered how Mike could take that hammer. Oh, nice uppercut. Two nice uppercuts by Razor Ruddock. Oh, low blow, low blow, low blow. Mike. Wonderful left by Ruddock. Oh, what a left hand by Razor Ruddock. It got through, Purdy. A intensidade do combate não diminuiu no 10º round. Ruddock, que às vezes cobria o rosto com os dois antebraços, abria sua guarda para enviar seus punhos na direção de Mike, chegando até a colocá-lo momentaneamente contra as cordas. Até o som do gongo, ele não deu trégua, e o desespero de Tyson por avançar rumo à vitória se refletiu em novos golpes baixos, que lhe custaram mais uma vez a dedução de um ponto. Nos últimos 2 rounds, ambos os lutadores decidiram usar a artilharia pesada. Mike, que não esperava chegar às últimas instâncias, não parava de atacar o corpo. Enquanto isso, Ruddock se agarrava de ideia de terminar a luta de pé. Giving you some kind of, but I think he's ahead. All this away. This is heavyweight action at its best. Oh, Tyson just got hammered and he comes back fighting. Após o som final do gongo, os dois lutadores compartilharam um abraço, sinalizando que a rivalidade também havia chegado ao fim. Mas, assim que o apresentador tomou o centro do ringue, o sorriso de Ruddock desapareceu ao ouvir que os juízes declararam Tyson o vencedor por decisão unânime. No entanto, para ele, já havia sido uma vitória abalar o mundo de Mike repetidas vezes e não lhe dar o prazer de vencê-lo novamente por nocaute. Encerramento. Se você chegou até aqui, eu agradeço. Lembre-se de que a melhor forma de apoiar meu conteúdo é deixando seu like no vídeo. Você concorda com a decisão dos juízes em a revanche ou acha que Ruddock fez o suficiente para, pelo menos, perder por decisão dividida? Deixe sua opinião nos comentários. Ao longo de sua carreira no boxe profissional, Tyson teve que enfrentar audaciosos lutadores que afirmavam que o destruiriam assim que subissem ao honroso ringue de luta. Alguns deles até o ameaçaram de morte e tentaram cumprir sua promessa fora do quadrilátero. No vídeo de hoje, reviveremos alguns dos momentos em que Mike deixou que seus punhos tivessem a última palavra, punindo e torturando aquelas ratos covardes que alguma vez ousaram praticar a blasfêmia com seu nome. O nível de violência que você está prestes a testemunhar não tem comparação. Conteúdo Mike Tyson vs Donovan Ruddock. Nossa jornada de dor e agonia começa em 18 de março de 1991. Sobre o ringue do Mirage Hotel Casino em Las Vegas, Tyson aceitou seu destino ao enfrentar, pela primeira vez, o arrogante Donovan Ruddock. Seria uma luta eliminatória de peso pesado marcada para 12 rounds de bom boxe. Mike chegou para a luta como o número 1 do peso pesado no Conselho Mundial de Boxe, na Associação Mundial de Boxe e na Federação Internacional de Boxe. Ruddock era o número 2. Resumo da luta. Tyson dominou quem parecia ser seu desafiante desde o primeiro sino da luta. Well, he's ready for it. He threw his bomb. All right. The button. Another solid right. It's done something. It stopped Iron Mike. Seems to care. A hard sliding punch by Tyson. Sua ofensiva atingiu níveis infames no segundo round, levando à primeira parada técnica de Ruddock, que caiu no chão. Corajosamente, Ruddock voltou para a batalha, apenas para repetir sua cena trágica no terceiro round. He's trying to land fast counter punches, but they don't land. He's gritting his face. Good shot. He just doesn't quite get there. There's a left by Ruddock. A left by Tyson.
Era evidente que conter a fúria de Iron Mike estava sendo mais difícil do que ele imaginava. Após 6 duros rounds em que Ruddock foi dominado por Mike à vontade, o desfecho desta luta chegou no 7º round. Tyson derrubou Ruddock com uma sequência de golpes que o fizeram balançar, fazendo com que Richard Steele, o árbitro, sentisse piedade diante da cena horrível e decidisse que o canadense não poderia suportar nem mais um segundo de tortura. Was a good shot by Ruddock. Zaire looks like he's taking his rest. And it's time. But he's standing this kind of barrage. Oh, right by Tyson. Just then, Tyson has Ruddock on the rope. If Tyson oh, now the right combination. Aos 2 minutos e 22 segundos do 7º round, Mike Tyson venceu Donovan Ruddock por nocaute técnico. Revanche. Os lutadores se encontraram novamente sobre o ringue do Mirage Hotel em Casino em 28 de junho de 1991. Desta vez, Ruddock se esforçaria para chegar de pé até o final dos 12 duros rounds de boxe de elite. No entanto, ele enfrentaria novamente o amargo sabor da derrota, quando Tyson foi declarado vencedor por decisão unânime dos juízes. Overhand right by Tyson, but it was well covered. A solid right. A heavy right by Tyson. Stop. Ruddock in trouble. That's land. Oh, down goes. Now that he's got a 2-10-8 round. Here's Ruddock with the left. Another left. Missed with the right. Good hard punch by Tyson. Tyson opening up. Ruddock should be smothering him. He's letting him punch on the inside. And then Ruddock answered with a low blow. It's over, Mike. They both hit each other. Mike Tyson versus Andrew Golota. Entrando no novo milênio, no dia 20 de outubro de 2000, Tyson subiu ao ringue do The Palace em Auburn Hills, Michigan, para lutar contra o gigante de mais de 2 metros, Andrew Golota. Golota presumiu que os melhores anos de Tyson já tinham passado e não hesitou em gritar como obteria uma vitória fácil contra ele. Uma vez no ringue, percebeu que, no boxe, os punhos é que têm a última palavra. Resumo da luta. Tyson iniciou a contenda com grande agressividade, mostrando que a diferença de altura ainda não era um limite para ele. Golota tentou estar à altura do desafio, mas não conseguiu evitar ficar atrás nas cartas de todos os juízes ao final do 1º round. Os lutadores se encontraram no centro do ringue para um novo episódio, e Mike deixou a besta sair mais uma vez. No entanto, o momento mais polêmico dessa luta não foi no meio de um round. Durante o intervalo para iniciar o 3º round, Andrew Golota desceu do seu banquinho e começou a caminhar em direção à sua esquina, se recusando a lutar outro round. "Eu desisto", repetia para seu assistente de esquina. E Frank Garza, o árbitro, não teve outra opção senão encerrar a luta. Tyson obteve uma vitória fácil por nocaute técnico ao final do 2º round, enquanto Golota foi vítima do desagrado dos presentes, que jogavam lixo e bebidas enquanto ele voltava ao vestiário. O trauma de enfrentar Iron Mike manteria Andrew Golota afastado dos ringues de boxe profissional pelos próximos 3 anos. Mike Tyson versus Mitch Green. Mitch Green era conhecido em sua época por ser o chefe de uma gangue que não temia em ameaçar publicamente de morte aqueles que ousassem desafiá-lo dentro e fora do ringue. Apesar de Tyson manter um recorde invicto de 20 vitórias, sendo 19 delas por nocaute, Green pensou que seria uma boa tática de intimidação repetir a fórmula com ele para o dia 20 de maio de 1986. Quando os lutadores se encontraram sobre o ringue do Madison Square Garden em Nova York, ele perceberia o grave erro que cometera. Resumo da luta: Tyson pressionou Green durante toda a luta. Mike não lutou para acabar com ele imediatamente. Ao contrário, encarregou-se de castigá-lo durante 10 duros rounds de boxe de elite, sem dar a Green outra opção além de implorar pelo fim da contenda.
jab in his face and not be intimidated by his punching power. Mike Tyson, so we'll see what he does about that against Mitch. He's aggressive right in front of his man. Now we see some head movement, maneuverability. And he did draw a warning from Luis Rivera, the referee, about holding. Green's in trouble. He works his way in. Now here we see White, the mouthpiece come out. Slip punches. Tyson demonstrou que também era um lutador de resistência, atacando consistentemente o corpo e a cabeça daquele que prometeu ser seu assassino, até ganhar por decisão unânime dos juízes ao final do 10º round. I mean, Tyson, they're good uppercut. He has to take a stand eventually. There was his right. What's going to happen? For the winner, for his 21st straight win and his... Revanche. No dia 23 de agosto de 1988, o mundo do boxe ficaria chocado quando uma revanche do encontro original entre Mike Tyson e Mitch Green aconteceria nas ruas. Naquela manhã, Tyson passaria pela Dapper Dance, uma loja de roupas frequentada por uma clientela que variava de estrelas do rap a cafetões, para pegar uma jaqueta sob medida, quando Green, que considerava aquele seu território, pensou que seria uma boa ideia confrontá-lo. Green não só cometeu o erro de iniciar a discussão, mas também de lançar um primeiro soco que foi respondido com um devastador direto de Tyson, que atingiu a ponte de seu nariz. O chefe das ruas não teve outra opção, a não ser voltar para casa com 5 pontos de sutura, tendo sido humilhado em seu território. Por sua parte, Mike também sofreu as consequências de enfrentar um bandido como Green em seu próprio campo, sem proteção, e por ter dado um golpe tão forte, Tyson quebrou a mão, o que provocou o adiamento de sua primeira luta programada contra Frank Bruno. Mike Tyson versus Trevor Berbick. Você imagina o que significaria ganhar o cinturão de campeão e que o seu primeiro desafiador fosse Mike Tyson em seu auge? Este pesadelo se tornou realidade para Trevor Berbick, que, no dia 22 de novembro de 1986, teve que defender seu título do Conselho Mundial de Boxe contra a jovem máquina de nocaute, Iron Mike. Por outro lado, sobre o ringue do Hilton Hotel em Las Vegas, Mike faria história. Resumo da luta. Mike demonstrou ter o necessário para enfrentar um campeão já no primeiro round. Observando de perto o grande desafio, a ofensiva de Tyson foi crescendo até atingir o ponto de não retorno. O dano no segundo round começou quando Mike derrubou brutalmente Berbick com uma série de socos violentos, terminando com um gancho de esquerda mortal. O monarca, recém-coroado, caiu de costas no chão, mas se levantou rapidamente, indicando ao árbitro Mills Lane que poderia continuar. No entanto, Berbick não estava bem. Ele só conseguia rezar para que suas tentativas de agarrar Tyson em clinches fossem eficazes o suficiente para parar a fúria de Mike. Sua desesperação se tornou evidente quando golpeou Tyson durante uma pausa, o que resultou em uma severa advertência de Lane. Ironicamente, seu fim chegou no final do round, quando um potente gancho de esquerda atingiu diretamente sua têmpora e o mandou ao chão. Berbick tentou com todas as suas forças se levantar, mas suas forças estavam escassas. Quando Lane contou até 9, restava apenas uma versão teimosa e moribunda dele tentando se agarrar a um título que já havia perdido. Aos 2 minutos e 35 segundos, Mike foi declarado vencedor por nocaute técnico e entrou para a história como o campeão peso-pesado mais jovem do mundo. Mike Tyson versus Tyrell Biggs. E quem nunca imaginou viver para ver Tyson fazer história desse tipo foi Tyrell Biggs, que nunca teve medo de zombar dele, mesmo antes de ambos debutarem nos ringues de boxe profissional. A medalha de ouro de Biggs
conquistada nos Jogos Olímpicos de 1984, foi o motivo da discórdia por anos entre esses lutadores. Tyson foi rejeitado pelo comitê responsável por recrutar os atletas que representariam os Estados Unidos por sua altura, e Biggs, ao ser designado em seu lugar, zombou publicamente do fato de que o sonho de Mike de representar seu país havia sido cortado para sempre. Na noite de 16 de outubro de 1987, sobre o ringue do Convention Hall de Atlantic City, os lutadores finalmente puderam resolver seus ressentimentos com a força de seus punhos. Como terminou? Melhor você ver por si mesmo. Mostrar os highlights da luta sem interrupção. Após um castigo constante e prolongado, Tyson finalmente derrotou o grande medalhista olímpico, sendo declarado vencedor por nocaute técnico aos 2 minutos e 59 segundos do 7º round. Fechamento. Se você chegou até aqui, agradeço muito. Lembre-se de que não há melhor forma de apoiar meu conteúdo do que deixando seu like nos comentários. Qual outro confronto do selvagem Mike Tyson você gostaria de reviver em uma segunda parte deste vídeo?